Fala rapaziada, como que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. E hoje eu vou vir falar aqui, né, sobre a luta que vai acontecer dia 7 de março entre Charles do Bronx versus Max Holloway, a segunda luta que eles vão fazer pelo cinturão BMF. Dando uma esclarecida, na primeira vez que eles se enfrentaram, a luta não durou muito tempo, pois o Charles já estava lesionado no meio do camp para essa luta. E no meio da luta ele acabou ficando com o lado esquerdo do corpo totalmente paralisado, não conseguindo aguentar mais e tendo que ser levado às pressas para o hospital. E acabou que essa luta ficou por vitória do Max Holloway. Porém, depois de 10 anos, ambos tendo passado por altos e baixos aí na carreira, muitas lutas, muita experiência, eles vão entrar nesse confronto de novo, dia 7 de março. E o que eu acho para essa luta? Vamos fazer uma análise. Primeiramente, tem que ressaltar que os dois evoluíram muito desde que se enfrentaram até agora, atualmente. Eu acho que quem mais evoluiu foi o Max Holloway. O Holloway que tinha um problema. O Holloway, ele é um boxeador extremamente preciso, tem alto poder de nocaute, tem muito gás, joga muita mão, é um boxeador incrível, porém no começo ele tinha muitos problemas em aguentar chutes na coxa. O maior problema do Max Holloway antes era os chutes na coxa, justamente por ser um boxeador e fazer muita essa base de boxe, acabava que prejudicava ele tinha dificuldade nos bloqueios. Porém, foi uma coisa que ele foi melhorando. Também melhoras na guarda, melhoras no estilo de luta, melhoras na defesa do grappling, mais aperfeiçoação no seu striking, nas suas mãos, como colocar a mão, como defender chute na coxa e como suportar. Tanto até que Justin Gaethje chutou muito a coxa dele na luta que eles tiveram no UFC 300, e o Holloway saiu como se não tivesse sentido nada e ainda tirou o Justin Gaethje pra bosta em todos os rounds e ainda nocauteou ele literalmente no último segundo de luta. É um cara que evoluiu demais, dá pra gente ver isso na última luta dele, agora que foi contra o Dustin Poirier. Eles lutaram 3 vezes contando com essa última. Holloway perdeu as 2 primeiras e depois ganhou essa última, que inclusive é uma coisa que temos que ressaltar. Na categoria dos pesos leves, ele tá muito forte. O Max Holloway tá muito forte, ainda mantém o gás muito bem e tá com mais poder de nocaute ainda do que ele tinha nos pesos penas. Holloway que aprendeu muito com as derrotas para Dustin Poirier, Alexander Volkanovski, e eu acho que vem aí para fazer uma luta dura, tem muito poder de nocaute e vai querer jogar no striking. Vai ter que se preparar bastante nessa questão do grappling, porque ele sabe que o Charles vai tentar botar para baixo, vai tentar usar o strike ali. Acho que vai treinar bastante essa defesa aí dos chutes na coxa, porque o Charles tem um Muay Thai afiado, tem um Muay Thai muito bom, usa muito bem os chutes, principalmente os chips, mas também adora usar o wall kick, o chute na perna para ir machucando seus adversários. Então é uma coisa que o Holloway tem que se preocupar, porque se o Charles ficar batendo ali, o chute do Charles, o wall kick do Charles, na minha opinião, é bem melhor do que o do Justin Gaethje. Até no mesmo patamar dos chutes na coxa do Dustin Poirier, para não dizer até que melhor, na minha sincera opinião. Então é uma coisa que ele vai ter que se preparar, vai ter que melhorar sua defesa do grappling, da luta agarrada, defesa de queda, treinar bastante bloqueio de chute, mas eu acho que vai se dar muito bem na trocação, tanto na curta e na longa. Eu acho que essa luta vai ficar na longa para média distância, na parte do Max Holloway, pois os dois têm uma altura parecida e não tem tanta diferença de envergadura. Então acho que o Holloway vai tentar manter o Charles na distância ali, jogando muita mão, usando até alguns chutes rodados quando conseguir. E enfim, vamos falar do Charles agora. Charles também evoluiu muito desde a primeira vez que eles se enfrentaram. Charguinho que atualmente acabou vencendo o Matheus Gamrot e mostrou que seu Muay Thai tá mais afiado ainda, bastante chute na coxa, chip no momento certo. Até com o Topuria ele conseguiu usar bem os chips e o strike ali, acertando uma cotovelada precisa no Topuria. Não sei como que aquele cara nem balançou direito, porém é uma coisa que nós temos que notar. O Charles tá na questão do strike, ele tá com um jogo, por assim dizer, mapeado. E ele tem algumas brechas
na sua guarda. Às vezes ele joga um golpe, joga um diretão, ele usa pouco jab, ele usa muito bem os chutes, mas ele usa pouco jab, não usa tanto jab, ele é um cara alto, e muitas das vezes ele dá o direto indo pra frente, acaba baixando a mão esquerda, a mão que tá colada na cabeça, e acaba virando brecha, que inclusive foi uma coisa que o Topuria soube usar. E é uma coisa que por isso eu acho que o Max Holloway vai ser favorito para essa luta, justamente por também tá vindo de vitória, que nem o Chagas. Porém, sendo um cara que é um boxeador muito preciso, e o Chagas do Bronx, que acabou perdendo por Topuria recentemente, acabou sendo nocauteado, da maneira mais brutal da carreira dele. Eu acho que as casas de aposta vão apostar sim na vitória de Max Holloway. Eu acho que ele vai ser favorito para essa luta. E Charlinho tem que focar nesse camping, na minha opinião. Focar bastante na movimentação de cabeça e aperfeiçoar essa questão desses chutes aí. Que é uma coisa que ele usa bem, e usa muito bem chip, usa muito bem o wall kick. E eu acho que ele tem que melhorar a defesa dele e essa movimentação de cabeça, que é uma coisa que vai ajudar muito. Se ele conseguir ir esquivando os golpes do Holloway, contra-atacar ou pressionar o Holloway, talvez seja uma coisa boa, mas é muito difícil pressionar o Max Holloway no UFC, vamos ser sinceros. Dentro daquele cage ali, são dois caras que andam muito pra frente, e a gente viu que quando ele foi andar pra frente com o Topuria, acabou dando merda pra caralho. E se for pegar assim nos melhores strikers que ele enfrentou, Justin Gaethje, Dustin Poirier, ele acabou tomando knockdown. Então espero que ele não faça isso de novo. Acho que não vai estar nos planos do Diego Lima. E sinceramente eu acho que o Chagas não vai querer se explorar tanto na luta em pé com o Max Holloway. Deixa Poirier não, o que eu tô falando. O Chagas do Bronx, que tem o jiu-jitsu muito bom, pra mim o jiu-jitsu mais afiado e o melhor jiu-jitsu do UFC. Mas tem Ronaldo Jacaré, MMA, foda-se, pra mim o Chagas do Bronx é o melhor que tem nessa porra e acabou. Ah não, mas o próprio Chagas falou que o MMA é melhor que ele. Foda-se, em alguns quesitos, mano, é minha opinião. Eu acho que ele é o mais foda do jiu-jitsu que tem no UFC e acabou, irmão. Já era. Ele já enfrentou caras que tem um grappling bom, já conseguiu se sobressair contra grappers ótimos, contra strikers ótimos, como por exemplo Dustin Poirier, que é um cara que Chagas só lutou uma vez e acabou ganhando, diferente do Holloway, que precisou perder 2 vezes para depois ganhar uma. E na minha opinião, Chagas fez uma luta até mais difícil pro Poirier do que pro Max Holloway, pelo menos na minha opinião, na primeira luta. Na segunda, acho que o Holloway deu mais trabalho pro Poirier, sim. Porém, o Chagas soube usar bem o seu strike no momento certo e conseguiu usar fintas para esgrimar e ali buscar as costas e acabar finalizando o Dustin Poirier. Dustin Poirier é um cara que tem um jiu-jitsu muito bom, tem um grappling muito bom, tem jiu-jitsu pra caralho, tem defesa de Gil pra porra, é um faixa preta legítimo, um faixa preta forte, um faixa preta, técnico, inteligente, é um cara de verdade. Muito, muito bom. Então até que tem algumas finalizações no cartel, sim. Quase finalizou o Khabib no Nurmagomedov em uma guilhotina. Por pouco o Khabib consegue sair dali. O Khabib é um striker ótimo. Então temos que ressaltar isso. Então o Chagas já tem experiência contra strikers precisos, contra strikers que também são bons de grappling, com outros grappers, como por exemplo Islam Makhachev e até o último que ele enfrentou o Matheus Gangrot, se eu não me engano. Enfim. Então, analisando, eu acho que é isso. Resumidamente, o Max Holloway vai tentar deixar o Chagas do Bronx na média para longa distância, jogando muita mão, às vezes conseguindo encaixar um chute giratório quando puder. E eu acho que o Chagas vai tentar usar o Muay Thai dele um pouco, tentar ir movimentando a cabeça e colocar cotoveladas de encontro no momento certo, usar muito bem os chips e principalmente os wall kicks para ir explorando o Holloway. Óbvio, o Holloway vai resistir a muito chute na perna, vai resistir muito bem aos chutes do Chagas, mas eu acho que esse vai ser o caminho para ir ajudando. E também pontuando em cima do Max Holloway. Porém, ele vai, na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai quedar. E se conseguir jogar o Max Holloway no chão, acho difícil o Max Holloway sair. Acho bem difícil mesmo. Tanto até que ele se saindo no chão não é tão
bom contra outros caras que o Charles já lutou. E sinceramente, pra mim, na questão do boxe e striking, o Max Holloway e o Dustin Poirier são bem parecidos e estão bem parelhos. Então, mesmo que o Holloway tenha melhorado sim algumas coisas na guarda dele, eu acho que pro Charles não vai ser uma surpresa. Tá enfrentando um boxeador muito bom e um cara que joga muita mão, que tem a mão pesada. Então acho que não vai ser uma surpresa pro Charles. Acho que ele consegue achar uma maneira de fazer que nem ele fez, ou pelo menos fazer parecido com o que nem ele fez com o Dustin Poirier, de buscar as costas em pé ou até mesmo no chão. E Charguinho nas costas é um problema. Charguinho no chão, em qualquer posição que tá no chão, é um problema. Sabe fazer guarda, sabe passar, sabe raspar, sabe, porra, jogar na montada, sabe pegar as costas, sabe como sair de uma finalização. Então eu diria que eu acho bem difícil o Holloway nocautear o Charles. Não bem difícil, mas eu acho que ele vai ter dificuldade para nocautear o Charles. Então eu acho que essa luta acaba ou vitória por pontos, decisão unânime de Max Holloway, ou vitória por finalização lá pro segundo, terceiro round do Charles do Bronx. O Holloway, inclusive, ele é um cara que ele vai se crescendo muito conforme vai passando a luta. Quanto mais a luta dura, mais o combustível dele vai entrando em chamas. E aí vai incendiando aquele combustível, e o nível de luta dele aumenta. O espírito dele cresce, ele vai buscar mais a porradaria, a trocação franca. Então é uma coisa que o Charles tem que tomar cuidado. Porém, o Charles, ele tem um bom gás, consegue lutar sim 5 rounds com o Max Holloway. E eu acho que ele vai tentar anular o Holloway ali com seu grappling. Acho isso muito possível. E que o Charles vai conseguir impor muito bem seu grappling pra cima de Max Holloway. Então, pra mim, essa luta acaba assim. Ou vitória por decisão dividida, pontos, do Max Holloway. Ou finalização do Charles lá pro terceiro, segundo round. Pra acabar tentando não esticar e prolongar a luta contra o Max Holloway, que é um cara que pressiona muito. E aí foi isso minha análise, galera. Espero que vocês tenham gostado. Falou!